Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Como que vocês estão? Vão entrando, convidando todas as pessoas, os amigos. Vamos falar de um assunto gostoso, intrigante, que é a crise dos 30. A Larissa e a Marília já chegaram, sejam bem-vindas. Prima Michele também. A Gi, minha mãe. Sejam todas bem-vindas. Vamos convidar aqui. Eu sou a Paula, para quem não me conhece. E vamos iniciar nossa live. Mandei a solicitação do convite. Oi. Oiê, tudo bem? Eu tô bem, vocês? Oi, gente! Tudo Oi, bom? Má. Oi, Lari, saudades. Ai, saudade das duas. Pois é, essa pandemia só fez a gente ficar no nosso cantinho, né? Pois E as é, saudades são matadas assim por vídeo, não tem jeito. não tem mesmo. Bom, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos quem está entrando, convidem seus amigos. A gente vai falar sobre um tema bem diferente e bem atual, né? Para o nosso momento. Quem nasceu em 91 está sofrendo isso este ano. No meu E quem caso, 5 dias, daqui 5 dias. acredita, imagina o coração como deve estar. Muito acelerado, vamos dizer. Sim. Ainda faltam alguns meses, da Lari também, né? Falta, só faço em outubro. Então ainda tem um Sim. tempinho aí para lidar com a minha crise dos 30. Mas nada que um autoconhecimento não se resolva. Mas antes da gente começar esse assunto, vamos nos apresentar? Quem começa? Vou começar, então. Gente, a primeira vez que eu faço uma live, eu não sei fazer uma live. Então aqui, vai ter gafe, sabe? Vai cair, vai voltar. Então, me perdoem já desde o início, tá? Não sou experiente como a Paula nesse tipo de transmissão. Bom, eu sou a Marília, sou amiga da Larissa de faculdade, nós fizemos direito juntas. Muito, muito amigas. As famílias também são muito próximas. E, bom, antes de você se apresentar, Lari, já vou falar um pouquinho do nosso projeto, tá? Tá bom, Nós tá bom, criamos juntas um projeto chamado 12 por 12. Ele veio daquele anseio que nós duas temos de estarmos cada vez mais próximas, né? Nossos contatos com o passar dos anos, profissão, trabalho desenfreado, sem hora para voltar para casa e etc. Acabou sendo mais por telefone e tal. E já era uma ideia que a gente tinha há algum tempo e foi sendo otimizada até chegar nesse projeto de viver experiências diferentes, experiências inovadoras, unindo a nossa amizade que é tão importante para mim e para ela. Pode ir? Te passo a palavra, Lari. Não, é isso mesmo. Só complementando, né, que a gente teve essa ideia no final do ano passado. E, querendo ou não, no final do ano passado a gente estava tendo uma melhora em relação à pandemia. E em janeiro parece que a gente está no início de 2020 de novo, né? Então a gente está vivendo novamente toda essa loucura da pandemia. Então várias ideias que a gente tinha, né? Várias experiências que a gente pretendia colocar dentro do projeto, a gente acabou deixando em segundo plano e a gente acabou tendo que se adaptar, mais uma adaptação aí decorrente da pandemia. Então, o mês passado, no primeiro mês, eu acho que nós cozinhamos juntas, né, Marca? A gente fez um risoto. No segundo mês, Nós tínhamos uma exposição do Cobra para ir, né? Não, do Cobra não, dos Gêmeos para ir. Dos Gêmeos, isso. E aí nosso ingresso foi cancelado. Então já foi a primeira adaptação. Exatamente. Aí no segundo, a gente fez um curso de mandala. Mandala, como é que fala, Má? De linhas? De linha e mandala de pintura mesmo. E aí, no mês passado, a gente acabou fazendo jogos online. Então, a gente super mudou, assim.
E aí, nesse quarto mês, né, agora no mês de abril, a gente decidiu fazer essa live. E essa live, na verdade, surgiu de uma ideia numa conversa com a Paula. Então, a gente estava num bate-papo e a gente acabou entrando um pouco nesse tópico. Eu falei, nossa, Paula, daria para fazer uma live, porque tem assunto aí, tem muita coisa que a gente pode abordar em relação da crise dos 30, né? Sim. E cá estamos hoje. E é muito legal o projeto de vocês e eu fico muito feliz por estar participando disso no quarto mês do projeto. Sim. Por mais que esteja passando por adaptações, são adaptações para a melhora da nossa saúde, né? Para garantir a nossa sobrevivência. Isso é extremamente importante. Sim. E para quem não conhece, eu sou a Paula, trabalho com parapsicologia, que é uma ciência que estuda a mente humana. Sou prima da Larissa, que é amiga da Marisa. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que acaba com a nossa cabeça. Falar, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Só que antes, eu acredito que seria importante explicar um pouquinho só do que eu faço como parapsicóloga, né? Tem bastante gente nova que não me conhece. Se vocês quiserem também acompanhar meu trabalho, acompanhar o projeto das meninas, vão seguindo a gente, porque nós temos bastante conteúdo interessante. As meninas como advogadas e como projeto também, né? São ótimas profissionais. E eu trabalhando com a mente humana, também sempre trazendo processos de autoconhecimento. Então, uma vai contribuindo com a qualidade de vida e o conhecimento uma da outra. Isso é extremamente importante. A parapsicologia é uma ciência que estuda a mente e nós analisamos as programações mentais vividas, né, do ser humano, desde a análise da tabela familiar, do processo de vida intrauterina, porque a partir das 48 horas da nossa concepção a gente já tem subconsciente. Então, nós já herdamos bastante coisa, né, da nossa gestação, etc. A parapsicologia que eu trabalho é da linha científica, independente, porque ela é independente de qualquer religião, e vai estudar o ser humano como essência, né? E aí, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live praticamente só de parapsicologia. E aí, quem quiser, amanhã eu vou estar falando sobre isso, assim, mais profundamente. E a gente pode entrar agora no nosso tão esperado Crise dos 30, né? Nosso tema de hoje. Quem quer começar? O que vocês acham, meninas? Que impulsiona essa crise dos 30? Aliás, quem quiser também comentar, né, dar a opinião, por favor, podem participar. Pode fazer pergunta, gente, que a gente responde, tá? Fiquem à vontade. Lari, quer começar? Claro, posso começar. Eu acho que uma coisa que impulsiona muito a crise dos 30 é uma certa cobrança em relação à sociedade. Então, eu acho que desde a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu te comentei isso, né? Entrei nesse tópico da questão da cobrança da sociedade. Então, vamos fazer só um comparativo aqui, tá? Minha mãe com 30 anos. Quando minha mãe tinha 30 anos, ela já tinha minhas duas irmãs, ela estava grávida de mim, da terceira filha dela. Ela já era formada, mas ela nunca tinha exercido a profissão por escolha. Então, e o sonho dela era construir a família dela, ter todo mundo bem, todo mundo feliz. Esse era o sonho dela e foi o que ela concretizou, né? Então, com 30 anos, ela tinha outros sonhos. Hoje, a Larissa, de quase 30 anos, né? 29, quase 30, é a Larissa que não é casada, a Larissa que não tem filhos, é a Larissa que não pretende ter filhos em curto prazo. E que a Larissa que sonha não só em ter uma família, também sonho, mas não é só isso. É a Larissa que quer construir uma carreira, é a Larissa que tem desejo de conhecer outros lugares, que quer viajar, que quer aproveitar a vida nesse aspecto, né? E quando eu falo isso para minha mãe, quando você não pretende ter filhos, eu falo, não, ainda não. Ela fala, puxa, mas você já tem 30 anos. Aí será que eu realmente até pesa, né? atrasada? Sim, pesa e acaba... eu acho que minha mãe reflete bem o que, de certo modo, a sociedade acaba esperando, né? Então, acho que isso acaba contando muito para mim nessa crise dos 30. E, para ser sincera, a gente fala muito da crise dos 30,
Mas eu já tô sofrendo já faz um tempinho essa crise. Então, quando eu fiz dos meus 27 para os 28, eu sofri. Então, eu chorei, não queria, achava que não estava preparada para chegar perto dos 30. Ano passado, a mesma coisa, dos 28 para os 29. E já esperando isso em outubro, que eu sei que vai piorar. É verdade. Eu compartilho do sentimento da Lari em alguns aspectos, assim. A minha grande crise foi nos 25 anos, porque aos 25 foi quando a minha mãe casou com meu pai, logo em seguida me teve, depois a minha irmã, e aos 30 ela já estava quase para esperar meu irmão também. Então, assim, era uma outra realidade, outra vida. E eu, desde criança, cismei com os 25. Para mim, nos 25 eu estaria super bem-sucedida, carreira brilhante, marido maravilhoso, filhos maravilhosa, tipo, em todos os aspectos, entendeu? Era minha plenitude, eram os 25. Infelizmente, né, assim, era um pouco irreal a minha expectativa, um pouquinho só irreal. E não aconteceu do jeito que eu planejei, que eu esperei, na verdade, porque não houve nem plano, né? Expectativa mesmo. E aí vem esses 30 que estão chegando. Acho que a grande pergunta dos 30, na verdade, ela muda do... Não é mais só o que eu quero, né? É quem eu sou e qual é o meu papel no mundo. Eu acho que isso vem bem forte, essa questão de propósito, de como as pessoas me enxergam, como eu me coloco. Porque, quer queira, quer não, é um passo a mais na vida adulta, né? Então, tudo muda. E o peso que a Lari menciona da sociedade, não sei se a Paula quer complementar alguma coisa agora, mas eu acho melhor passar para você, Paula, e a gente vai conversar, senão eu vou ficar falando aqui a noite inteira e vocês não vão falar mais. Imagina. Mas se você quiser concluir também, não tem problema nenhum. Nós temos todo o tempo do mundo aqui. Tá tudo certo. Eu ia falar só que eu acho que essa pressão da sociedade é uma coisa muito da nossa mente. Porque, assim, quem é a sociedade? A sociedade é o mundo inteiro? Porque se a gente for pensar que o mundo inteiro está contra nós, está nos cobrando, não dá para viver, né? Eu já fico pensando, meu Deus. Exatamente. Não dá, né? Vem aquela agonia e tal. E aí você acaba não assim, se colocando numa posição pior do que você realmente está. Agora, a sociedade tem rosto, né? Então, quando você coloca o rosto dos seus pais, dos seus amigos, do seu trabalho, da sua chefe, do seu subordinado, não importa, o seu próprio anseio, o rosto do seu companheiro, companheira, isso acaba te trazendo uma proximidade com o tal da crise. E talvez, né, nesse formato, você consiga entender o que exatamente essa sociedade está esperando de você. E aí faz sentido? Porque que carga eles estão trazendo para sua cobrança? Por que você está ouvindo o que as outras pessoas querem e não a si mesmo? Eu acho que a crise dos 30 é isso, é você conseguir identificar e passar por isso, né? É uma autoconfiança que você está buscando ganhar. Sim. É bem isso mesmo. E Lari, olha, para quem disse que a primeira live aí tá aparecendo. Não, de jeito nenhum. Eu acho isso maravilhoso, porque isso só mostra o nosso potencial, né? Como que a gente, quando é colocado à prova, né? A gente consegue, assim, esbanjar belas palavras e bastante experiência. Isso só mostra que você está, assim, preparada para estar aqui. Eu estou muito feliz com esse momento e eu acho lindo vocês falando. E justamente é muito isso, do quanto que essa expectativa está enraizada num subconsciente coletivo que influencia a nossa vida e as nossas atitudes. Porque quem está cobrando? A não ser a gente mesmo. Exatamente. Né? Só que o inconsciente coletivo, com toda a cobrança mundial que existe, porque você tem que ser bem-sucedido, você tem que ter um início de uma carreira, você tem que estar morando sozinho ou casado ou com filhos, você tem que planejar a sua evolução, porque o tempo está passando e você vai morrer daqui a pouco, né? Daqui a pouco o ciclo da vida vai indo para outros lugares e você não vai conseguir fazer as coisas. Sim. E aí a gente fica se questionando, meu Deus, e agora o que eu fiz até hoje?
né? A minha crise dos 30, ela começou, eu acho que eu tinha 26 para 27 anos também. Quando eu tava conversando com uma amiga minha, e eu falei, meu Deus do céu, Carol, e agora? A gente vai fazer 30 anos daqui a 3 anos. Será que a gente vai dar conta de fazer tudo que a gente precisa? Como se fazer 30 anos, pronto, você não faz mais nada. Só vive com as suas escolhas lá de trás. Sim. É uma construção, né? E graças, né, aos processos de terapia, você vai prestando muita atenção no que você está fazendo, no que você pretende escolher para o seu mundo, né? Quando a gente não se entrega para o processo de autoconhecimento, o sofrimento fica um pouquinho maior, porque a gente se cobra demais. Sim. Né? Principalmente nós mulheres, dependendo também da ordem de nascimento nossa, a gente tem uma autocobrança muito grande, porque a gente tem que mostrar que a gente é capaz. Só que se a gente colocar na ponta do lápis tudo que a gente fez até hoje, às vezes eu paro e falo assim, Paula, calma, você só tem 29 anos. Não queira ganhar o mundo, porque você só tem 29. Não é, meu Deus, eu vou fazer 30. Não, eu vou fazer só 30. Quantos anos a gente quer morrer? Pois é, né? Hoje em dia, então, com a expectativa de vida tão alta, é para lá do 100, né? Então, mas a gente pensa isso mesmo, né? Eu e a Lari, a gente conversa bastante também sobre essas crises de aniversários, mas por assim dizer, porque ela sabe que geralmente eu fico nesse um mês inteiro reflexiva, pensando no que eu fiz, no que eu não fiz, o que eu vou mudar. E ela também tem uma personalidade parecida com a minha nesse sentido. E é bem, assim, é o que você falou, né? É bem complicado, é bem nossa autocobrança. A gente acha que o mundo espera muito e nós esperamos o máximo de nós mesmas sem nem pensar em tudo que a gente conquistou. Então, acho que é um pouco de exercício de gratidão também, né? E falando por mim, porque se a gente tem gratidão, talvez a gente não entre tanto em crise quanto nós nos permitimos entrar, né? Sim. E entrar em gratidão é sentir de fato aquilo tudo que a gente fez como algo que existe dentro de nós, Sim. como potencial. Né? Não é só um agradecer de um obrigado. Né? É o sentir-se grato. E isso torna as coisas muito mais especiais. Né? Lari, você quer complementar, falar alguma coisa? Tá quietinha aí. Eu acho que é bom a gente também complementar que, de certo modo, a gente cria ideologias, né? A gente cria expectativas que muitas vezes a gente não consegue atingir. Então, por exemplo, quando a gente tem uns 18, 19 anos, a gente está começando na nossa realidade aqui, tá? A gente começou a fazer um curso superior, a gente começou a fazer um estágio, começou a entender o que era a nossa profissão. Com 30 anos, de certo modo, a gente já conseguiu amadurecer essa parte. Então, hoje eu sei, de certo modo, o que é ser advogada. Na minha área, claro, eu tenho uma expertise do que é o dia a dia de um advogado. E eu acho que quando a gente chega quase 10 anos depois, né, de já ter iniciado essa trajetória, sobre o ponto de vista profissional, a gente começa a se perguntar, era isso que eu queria mesmo? Nossa, sim. E mais, além, era isso que eu queria, é isso que eu quero daqui para frente? Eu já conheço, eu já tive a perspectiva por 10 anos, eu já sei como que é. É realmente isso que eu quero por mais 30, por mais 20 anos, né? Então, vocês falaram de expectativa de vida, então hoje eu tenho 30, que eu tenho que trabalhar até 70, 80 anos, já que eu não vou ter aposentadoria. Mas são muitos anos ainda para desenvolver, né, essa atividade profissional. Então, se uma pessoa que está numa situação de insatisfação, ela tem dois caminhos com 30 anos nesse momento de crise, né? Seja com 25, com 27, mas nesse momento de questionamento. Eu vou mudar o meu caminho, né? Eu vou tentar algo diferente ou por medo, porque de certo modo eu já investi, eu já tive um custo, eu já fiz a graduação, eu não posso mudar. E a gente sempre tem essa escolha, né? Sim. Então, eu conheço pessoas que com 30 anos ou perto da cidade decidiram largar tudo. Decidiram viajar, decidiram fazer um curso diferente. E isso é incrível, né? Porque não é porque a gente decidiu lá com 17 anos o que a gente queria fazer, que é um absurdo se você pensar, com 17 anos a gente não tem noção de nada, para fazer pelo resto da vida, entre aspas,
Então, a gente ainda tem essa possibilidade de mudar o rumo, ou pelo menos tentar ajustar o que está incomodando. Mas o importante é identificar o que está incomodando e o que você gostaria que fosse diferente, né? Para também não chegar na crise dos 40, com 50, exatamente com a mesma questão que você já conhecia lá atrás. Exatamente. Sim. E aí tem tudo a ver também com autoconhecimento, saber exatamente o que a gente espera, o que a gente quer, o que incomoda. Sim. Eu, com 25 anos, eu entrei na parapsicologia. Eu era assistente social antes, né? Então, com 17 anos, eu escolhi o serviço social para fazer faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 e saí com 21. Fui ser assistente social. Aí, com 20, acho que foi 23 anos, eu entrei na pós-graduação em parapsicologia. Foram 3 anos de estudo. Terminei em 2017, comecei a fazer o meu trabalho como parapsicóloga e como assistente social na prefeitura, concursada. Mas não era mais aquilo que vibrava em mim, ser assistente social. E a pandemia foi algo que mexeu muito comigo, né? Em todos os processos que eu vivi durante a pandemia, que fizeram com que eu colocasse na balança o que eu queria para minha vida. Se era passar nervo no meu atual trabalho, que me era estável financeiramente, ou ser feliz, viver uma vida alegre com a parapsicologia, com as terapias, contribuindo para a qualidade de vida das pessoas e com a minha também. Né? Então, foi antes dos 30. Você falando isso, Lari, me veio muito isso também, porque eu fiz essa transição de carreira com 29. Sim. Né? Então, e tem muito a ver também, porque, poxa vida, a gente não pode, a gente é livre para decidir Sim. se a gente quer exercer uma outra profissão, entrar na faculdade com 30, com 35, ou com 40, ou com 17 e seguir o nosso caminho. O importante é ter diversão, é ter felicidade, alegria nas nossas escolhas. Né? E hoje eu mudei de cidade, estou vivendo só de terapia, né? Terapia para mim mesma, como autoconhecimento, e terapia contribuindo na qualidade de vida das pessoas, né? Fazendo os atendimentos, porque quando a gente fala de viver de terapia, é muito engraçado, porque, nossa, meu Deus, né? Tem dois lados, a gente também se cuida para poder cuidar do outro. Sim, ninguém doa aquilo que não tem, né? Exato. Precisa. E tem muita gente que olha e fala assim, nossa, mas só tem 29 e trabalha com terapia. Né? Você só atende de 29 e já é advogada? Então, olha a inconsistência da sociedade, né? Porque ao mesmo tempo que se exige que a pessoa aos 30 esteja bem sucedida, esteja casada com filhos e tudo mais, se você é uma pessoa hoje que tem o objetivo de vida de formar uma família e deixar a carreira em segundo plano, não estou falando nem que não seja importante, mas não é prioridade, você também é exigido. Por que você forma família e não vai atrás da sua carreira? E aí cai em nós, né? Que não sei você, Paula, mas eu ainda não cheguei lá profissionalmente, estou no caminho, e eu não tenho nem namorado. Então, assim, estou na escória da cobrança aqui, né? É isso que a gente sente. A cobrança, ela vem de todo lado, mas ela não tem uma linha de pensamento certa e livre e reta. É para te atrapalhar mesmo, né? Então, por isso que eu penso, quando você identifica quem é que está te cobrando, por que aquilo te afeta, você consegue filtrar se faz sentido ou não faz. Porque na tia do almoço de domingo, você precisa namorar. Na tia sei lá, de um dia da semana, na sua chefe, por exemplo, você precisa ser boa profissionalmente. Com as suas amigas, você tem alguns anseios de ter filhos. Então, e aí? Qual que é o caminho certo? Quem tá cobrando mais? O que a gente tem que seguir? O que a gente não tem que seguir? Joga tudo pro alto, não joga? Sim. É muito interessante. E isso até comprova que realmente não existe uma receita de vida. Né? Cada um tem suas vontades, seus sonhos e a sua própria trajetória. Se você não quer ter filhos, tá tudo bem. Se você não quer casar, tá tudo bem.
Se você quer tudo isso antes dos 30, com 25, tudo bem também. Não tem certo e errado, né? Não. Tem o caminho trilhado por cada um. Mas isso acaba sendo causando uma certa confusão, de certo modo, né? Então, a gente tem hoje que o trabalho tem uma figura muito importante pra gente. Antigamente já não tinha. Então, por isso que talvez aquela tia do almoço de domingo que cobre um relacionamento, um filho, talvez ela não dê tanta importância para o trabalho. Porque ela aprendeu de outra forma, né? Ela viveu outra coisa. A experiência de vida dela, que não é a sua. Que é algo muito individual. Sim, exatamente. Tem uma expressão que eu ouvi ontem que faz total sentido, né? Que a gente vive num mundo novo, num mundo moderno, mas com crenças antigas. E a gente carrega essas crenças, né? Sim. Dentro da parapsicologia, a gente estuda isso como a era dos músculos e a era tecnológica. A era dos músculos era da força do homem, né? Onde o homem saía para caça e garantia a sobrevivência da família e a mulher ficava dentro da casa, cuidando da prole, dos filhos, dos animais, das plantas, etc. E a era tecnológica foi quando começou a Revolução Industrial, que a mulher precisou ir para o mercado de trabalho, o homem precisou ir para a guerra. Quando ele voltou, ele percebeu que a mulher já tinha ganho um espaço ali e que não tinha como voltar atrás. E aí gerou várias inseguranças para ele. Só que assim, se a gente for analisar quantos anos, quantos milênios nós passamos na era dos músculos, né? Quantos milênios era o homem que era o provedor da casa e a mulher que garantia, né, a ordem da casa. Sim. E o homem saía para trabalhar. Quando a mulher começou a sair para trabalhar, gerou uma insegurança muito grande nesse homem por não ter mais o seu lugar ali, né, preservado. Só que isso é extremamente natural, né? E aí mas também, se a gente for pensar, faz só 100 quantos anos que a gente passou? Vai no século XIX, a gente está no século XXI. Se a gente for olhar, foi logo ali, logo aqui atrás que aconteceu tudo isso. E isso não está enraizado muito forte no nosso subconsciente. Por isso que tem muitos casais que se dão bem. A mulher casa, para de trabalhar e cuida só da família e do marido. E tem casais que vivem em pé de guerra porque a mulher casa, o homem quer que a mulher pare de trabalhar, que sustenta a família. A mulher não quer parar de trabalhar porque quer sua independência e quer continuar junto, e aí gera aquele conflito, aquela confusão. Como também existe o homem que quer que a mulher trabalhe, a mulher que quer trabalhar mesmo, e pronto, e cada um vai vivendo. Porque essas eras, né, essas programações mentais estão enraizadas no nosso subconsciente, que influencia também a nossa crise dos 30, dos 40, seja lá qual crise for, né? Porque ela está ali, está vivendo. Se a gente for olhar o relacionamento dos nossos pais, né? Eu tive uma característica onde o pai, o homem, era o provedor da casa e a mãe, o papel da mulher, estava cuidando dos filhos e garantindo a sobrevivência dos filhos na questão de amor, de sentimento, de atenção. Mas qual foi o modelo familiar nosso? De cada um é diferente. Sim. E aí as influências são diferentes, né? Porque eu acho que nós aprendemos muito através das relações, mais do que por qualquer outra coisa. Então, aquela pessoa, o exemplo que aquela pessoa te traz, influencia na sua própria percepção de você mesmo. E assim por diante, né? Conforme você vai se relacionando, primeiro na infância com a sua família, depois com seus amigos, adolescência difícil, uma fase complicada, que forma muita personalidade ali abalada. Depois a juventude, né? Que é essa fase da faculdade, que você ainda não é... Você está quase ali na vida adulta, mas ainda não chegou. Ainda quer só aproveitar a vida, né? E tem que aproveitar mesmo, porque é a fase, né? Uma fase propícia para aquilo. E depois também pode aproveitar, mas aquela fase é mais, assim, dá mais vontade, vamos falar assim, ficar melhor. E aí depois a relação de trabalho, que é uma influência muito forte. Então, dependendo de quem você tem ali de exemplo no seu ambiente de trabalho,
isso eu acho que potencializa muito a sua crise dos 30. Porque você está olhando para uma pessoa extraordinária, às vezes, né? Extraordinária. E aí? Eu quero chegar ali também. E aí a gente cria uma ansiedade dentro da gente e não pensa no que aquela pessoa teve que passar, que ela desenvolveu para ela chegar ali com aquela idade. Principalmente hoje, né? Que no trabalho, eu não sei vocês, mas o que eu vejo no trabalho é que cada vez mais pessoas mais jovens estão ocupando posições de destaque, de liderança. Então, a gente acaba fazendo essa comparação que é boa no sentido de termos um exemplo, mas que gera um conflito interno. Se a gente não parar para se conhecer, acaba desgastando nós mesmos ao invés de potencializar, impulsionar para buscar alguma coisa, um sonho, talvez. Eu acho que faz muito sentido. Eu tava lendo. lendo. Você falou, não a crise dos 30, né? A crise dos 30, pelo que eu tô concluindo aqui, na verdade, é algo que a gente cria, é algo que criamos dentro das nossas mentes, né? Porque não existe uma regra do que é o certo, do que é o errado. Não tem uma regra de onde você tem que estar no seu âmbito profissional, como tem que estar a sua vida no aspecto pessoal, do seu relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente cobrado, né? Então, até ia perguntar isso para Paula, né? Como que a gente lida com isso? Eu já entendi que, de uma maneira assim, superficial, não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo sentindo isso. Boa pergunta, Lari. É verdade, é uma excelente pergunta. A autocobrança, você quer dizer? Exato, uma autocobrança e uma sensação de insatisfação como um todo. Então, talvez, por mais que esteja legal o trabalho, talvez se eu comparar com alguém, talvez eu não esteja na posição que eu quero, talvez não esteja atingindo tudo que eu desejei. Né? Isso não só em trabalho, com um relacionamento também. Eu já entendi que a cobrança não faz sentido, mas ainda assim ela existe. Como que eu faço para lidar com ela, né? Daqui para frente? Primeiro, autoconhecimento. Um processo terapêutico é extremamente importante e a gente perceber que está tudo bem a gente se sentir assim. É normal nós estarmos nos cobrando, a gente se cobrar porque a gente quer alcançar alguma coisa. O que não é normal é sair da harmonia. Quando sai da harmonia, entra aquele excesso de autocobrança, onde gera ansiedade, crise de ansiedade, choro excessivo, falar aquele desespero do ai meu Deus, e agora o que eu faço? A gente tem que procurar uma contribuição terapêutica, né? Para entender da onde que vem. Como cada ser humano é um, então não tem como passar uma receita. Mas o que eu posso falar, que é extremamente importante, que eu acredito que ajuda inúmeras pessoas, é que está tudo bem passar por isso. Eu acho que o estar tudo bem traz uma leveza. Porque você fala, tá, eu quero alcançar tal ponto. Eu estou me cobrando porque eu quero chegar numa fase da minha vida. Mas está tudo bem eu passar por isso. Eu tenho capacidade, eu tenho potencial. Um dos exercícios que eu gosto muito de fazer é colocar no papel todos os meus anseios e todas as minhas qualidades e tudo que eu fiz para chegar até aqui. E isso me dá mais consciência do que eu quero realizar dentro da minha capacidade. Existem muitas pessoas, terapeutas ou profissionais de qualquer área que acabam falando assim, sabe o livro Segredo? Sim. É só você pensar, mentalizar, imaginar que as coisas acontecem. Dentro da parapsicologia, e se vocês quiserem se aprofundar também no livro Liberte Seu Poder Extra, que é um dos primeiros livros, né, introdutórios da parapsicologia, tem um capítulo só que explica do processo psíquico, que é o caminho que a nossa mente leva para alcançar um objetivo, nosso objetivo. E ele fala muito sobre o que estuda o livro Segredo, mas com um plus da nossa compreensão. É de estarmos convictos daquilo que a gente realmente quer. É unir a nossa emoção, o nosso desejo com a nossa convicção. É o subconsciente emocional com o nosso racional consciente para alcançar o nosso objetivo. Então, pontuar
as nossas ações, o que a gente quer na nossa vida, com a emoção e a razão unidos, a gente consegue alcançar o que a gente almeja. E a nossa autocobrança vai dando uma diminuída, porque a gente sabe que a gente é capaz. Então, a autocobrança, ela também está enraizada com um sentimento de insegurança. Uhum. Com aquela dúvida que permeia a nossa mente, nos questionando se a gente realmente é capaz de realizar tal atitude, tal fato. Verdade. Então, é normal ter autocobrança, mas é normal a gente olhar para ela, dar luz para essa questão, para ver se realmente faz sentido. Exatamente. Exatamente assim. E é interessante porque se você olhar para trás, nós aprendemos a ser seres racionais, né? Então, nós, desde a escola, desde a infância, tudo é programado para que nós tenhamos ênfase no nosso lado esquerdo do cérebro, que é linguagem, razão, raciocínio, lógica, passado, futuro. Agora, não ensinam que também é importante olhar para o outro lado, né? Para o lado da emoção, para o lado da intuição, que às vezes é muito forte e quando a gente sente gera dúvida ao invés de gerar certeza. Então, eu acho que é isso que vem sendo modificado e precisa ser desconstruído mesmo na sociedade no geral, porque também é importante esse lado. Hoje a gente fala de terapia, mas na época dos meus pais, até dos meus avós, terapia era uma coisa assim, só para quem tava com alguma deficiência, debilidade mental e tudo mais, né? Era inaceitável você ter um terapeuta, né? Você tentar vasculhar sua mente. E nem precisa ir muito longe, porque na nossa infância a gente escutava isso. Sim. Verdade. Verdade. Eu tinha muito preconceito de terapia. E se minha mãe ainda estiver online aí na nossa live, ela pode confirmar. Eu falo assim, eu não sou terapeuta, eu sou parapsicóloga. Tá diferente. Não, sim. Não, mas você tem razão. Pior ainda, o nome psicólogo, então, meu Deus, era um tabu muito maior, porque Sim. aí associava a remédios e só. Então, loucura, ninguém conhecia. Exato. Ninguém conhecia e ninguém se abria para conhecer. Só que aí o mundo vai mudando, principalmente nessa pandemia, ficou muito claro que nós, seres humanos, precisamos cuidar da nossa mente, porque o que todo mundo está sofrendo hoje, e pensa na gente, né? Uma crise nos 30 no meio de uma pandemia, muito potencializado. O que as pessoas sofrem hoje é exatamente por lidar com seus próprios monstros, entre aspas, tá? Porque eu acho que não tem lado ruim e bom das pessoas, é um completo, você lide e controle aquilo que você acha que não encaixa na sua vida. Então as pessoas estão lidando com esse lado oculto que elas não conseguem, sabe, pôr pra fora, ou entender como fazer, ou controlar. Então, cada vez mais fica claro que é essencial essa consulta psicologia, parapsicologia, terapias alternativas, buscar o seu autoconhecimento através de profissionais também que te guiem, né? Que estudaram para aquilo, para te fazer passar por isso de uma maneira mais tranquila. Sim. Tem uma contribuição da Pietra aqui, que é esse padrão que a sociedade impõe em relação à idade, e o que assusta muito é a cobrança em cima disso. A gente precisa colocar em mente o que importa é estar feliz com cada conquista, tendo 19 ou 30 anos. E é exatamente tudo isso, né? Tem uma outra questão também na caixinha de perguntas da Marília. Aqui, ó. Na opinião de vocês, a crise dos 30 é mais branda para aqueles que vivem em meio à pandemia? Que aí é o que a Marília falou. Todos estão meio estagnados no mesmo barco. Ou é ainda pior, exatamente pelo momento em que estamos passando? Qual é a experiência de vocês, meninas? Olha, eu vou falar primeiro, Talari, depois você complementa, mas na minha experiência, eu sinto que a crise dos 30 já não é uma crise dos 30. Ela é uma crise completa de vida, de tudo, não associada só à idade, porque na pandemia é o que eu mencionei, né? Você é obrigado a lidar consigo mesmo. Então, muitas questões que você foi deixando de lado, na minha experiência, né? Que eu fui deixando de lado por conta do trabalho,
de diversão, de outras de questões familiares e tal, você não para, não senta no seu quarto para pensar sobre aquilo, agora você teve todo o tempo para fazer. Então, impulsivamente, aquilo vem na sua mente. Para mim, a crise dos 30, na verdade, ela virou uma crise enorme. Não só dos 30, e para todo mundo, né? Então, o fato de estarem estagnados ajuda um pouco no sentido de que, tá todo mundo igual. Que, né, não sei se é um pensamento bom ou ruim, mas vem esse sentimento, tá todo mundo igual, eu tenho tempo para resolver minha situação. Mais ou menos assim, né? Pelo menos é o que eu vivi e vivo ainda. O que você acha, Lari? Eu tô até fazendo umas anotações aqui para não esquecer o que eu quero falar. Primeiro do comentário da Pietra, eu acho que super tem a ver com o que você comentou, Paula. Você fez o seguinte comentário: tudo que eu fiz para chegar até aqui. Então a gente esquece de tudo que a gente passou, porque depois que a gente passa, parece que é muito fácil, né? Então, a gente estudou à noite, 5 anos estudando à noite, né? Fez faculdade. Hoje, quando a gente já está formado, parece que foi fácil. Mas a época, você ir todos os dias, trabalhar de manhã, depois ir estudar, é difícil, né? E a gente, quando passa a dor, a gente acaba esquecendo mesmo. Então, eu acho que é realmente importante a gente comemorar essas conquistas, ainda que passadas, né? Então, a gente realmente tem que olhar com carinho para tudo que a gente já passou, porque, afinal, faz parte da nossa história. E com relação à pergunta que foi feita, se é pior ou se é melhor, eu acho que tem os dois lados. Eu acho que o fato de fazer 30 anos, ou estar passando por essa crise dos 30 no meio de uma pandemia, tem um lado positivo, porque me dá um tempo de olhar para mim. Então, se eu pegar minha vida antes da pandemia, que eu saía super cedo de casa para ir trabalhar, chegava tarde, muitas vezes eu não parava para pensar, eu estava muito no modo automático. Então, eu estava vivendo, eu só estava existindo, né? Estava dirigindo, trabalhando, dirigindo, voltando, comendo, tomando banho, dormindo. Basicamente isso. Então, não tinha muito tempo para parar e pensar na Larissa mesmo, né? Então, acho que esse seria um lado positivo e tem também vínculo com o autoconhecimento que a gente está falando aqui. Talvez seja um bom caminho para poder sair dessa crise dos 30 anos. Como ponto negativo, eu acho que acaba piorando, sim, a questão do distanciamento. Então, é um momento que eu gostaria de ser um pouco mais acolhida, seja pelas minhas amigas, seja pela minha família. Eu gostaria de poder dividir isso pessoalmente. Então, eu queria estar com a minha prima, queria estar com a Marília pessoalmente, né? Não só fazendo a live, mas queria estar no mesmo ambiente que elas. Mas, infelizmente, isso não é possível agora no momento. Então, eu fico, acho que, um pouco dividida. Por mais que eu tenha esse tempo para pensar, mas para mim, eu gostaria também de um certo acolhimento. Eu concordo com você, Lari. Tudo que você disse é o que eu sinto também. Inclusive, daqui 5 dias, como eu faço 30 anos, eu já tinha pensado numa mega festa fantasia. Olha só o que eu pensei. Festa fantasia, todo mundo se divertindo, família, amigos, juntar todo mundo, que a Lari sabe que eu gosto de unir turmas. E agora tô lidando com isso, né? Não posso comemorar do jeito que eu gostaria, com as pessoas que são importantes para mim. E esse é um aspecto que pega bastante aí na questão da crise dos 30. Você não poder... É uma data tão marcante, né? Que você quer viver plenamente, pelo menos o dia. E, infelizmente, o nosso plenamente mudou. Foi alterado o conceito do plenamente para estar em casa e com saúde. É mais ou menos isso. Sim. Se a gente analisar, a questão da pandemia, ela não é nada boa, né? Questão social, saúde e os colapsos que estão acontecendo. Mas ela tem os seus lados e, infelizmente, a gente pode olhar para um ponto de vista meio positivo, mas com muito respeito com todas as famílias que estão passando por tudo isso, etc. Mas no sentido assim, a gente teve um momento só pra gente e a gente não sabia lidar com isso. Sim. Olhando para a questão do isolamento e não do caos que aconteceu em 2020. Sim. Porque aqui a gente está olhando para as nossas emoções, a gente não está olhando para fazer debate político. Sim. É o indivíduo, né? É o indivíduo, não estamos olhando para...
muitas vezes, né, minha cabeça política social ainda, como assistente social, acaba fazendo essas discussões. Então, eu só estou pontuando para quem pensar da mesma forma que eu. Também analisar por essa questão emocional que a gente está falando. Porque quando a gente iniciou a pandemia, o isolamento, o risco de sobrevivência ficou muito grande, porque era perigoso sair. Em 2020, comecinho de 2020, que a gente não sabia como que era o vírus e como que acontecia e tudo mais, foi um pânico, foi um caos. Foi. E a gente não estava preparado para viver em isolamento, para ficar sozinho com a gente mesmo. Principalmente porque a nossa rotina de trabalho, de sair cedo, chegar tarde, nos finais de semana que a gente poderia ter o nosso tempo sozinhas, a gente estava lá ou em balada, ou em churrasco, ou na casa de amigo, ou na casa da família, confraternizando e não tendo tempo para pensar, fez com que a gente tivesse muito tempo para pensar na vida. E aí a crise existencial tomou conta do ser humano. Exatamente. Independente se foi com 19, com 20, com 30, a idade que seja. Agora, a minha experiência enquanto pandemia e crise dos 30, eu acredito que no primeiro mês de pandemia eu entrei em colapso emocional e eu voltei para terapia. Eu era assistente social ainda na época e trabalhava como terapeuta. Então, eu voltei para as minhas sessões com a minha terapeuta e fui me resolver internamente, porque eu realmente estava assustada. Eu tenho alguns processos, né, de saúde que me trazem à tona a questão de estar no grupo de risco e todas as questões, né, que estão à frente. Então, o risco de sobrevivência, né, a ameaça de sobrevivência falou muito alto. Sim. E eu fiquei, né, não digo que eu fiquei em pânico, mas eu fiquei bem assustada. Então, eu fui buscar ajuda. E depois aconteceu várias coisas assim familiares de perda do meu pai, que não, graças a Deus, não foi pelo Covid, mas me desestruturou demais em setembro. Então, assim, depois da decisão da transição de carreira, depois da decisão de mudança de cidade, tantas coisas aconteceram que eu nem lembrei que eu ia fazer 30 anos. Eu lembrei antes da pandemia. E aí eu só lembrei que eu ia fazer 30 anos quando um dia eu liguei pra minha prima pra conversar e jogar a conversa fora. E quando surgiu esse assunto, eu falei, meu Deus do céu, verdade, a gente vai fazer 30? E seria um ótimo tema pra gente fazer essa live. E cá estamos falando disso. Sim. Então, na pandemia em si, eu não analisei essa questão dos 30 anos. Mas eu analisei antes e tive várias outras crises dentro da pandemia que também pode, né, tá enraizado também a parte dos 30 anos, pode. Mas aconteceu um turbilhão de tantas emoções na minha vida que eu nem prestei atenção na idade que eu ia fazer. Né? Também tenho vontade de fazer uma festa. Quando eu fiz 15 anos, eu fiz uma festa de tema cigano. Todas as minhas amiguinhas da escola foram como ciganas na casa da minha tia. E aí eu queria repetir, né? Porque, poxa vida, né? 15 anos atrás, né? Então eu queria também. Mas, enfim. Fica para os 31 se a pandemia melhorar, né? Mas como eu acredito que não, do jeito que tá. Ah, eu sou muito otimista, Paula. Nossa. Não, eu sou uma pessoa que eu não... Eu tenho... Ano passado eu tinha certeza que em dezembro ia ter acabado. Aí, beleza. Não acabou. Então, vamos lá. Agora eu tenho certeza que em dezembro acaba. Então, eu só vou começar a pensar no próximo, porque pra mim, assim, eu acho que acaba mesmo, de verdade, eu acredito que acaba, e tomara que eu esteja certa, né, porque não aguento mais, gente, é muito difícil viver isso. Não, eu sei, é muito difícil viver isso longe de quem a gente ama, né, mas principalmente o que mais me deixa triste é ver as outras pessoas perdendo. Graças a Deus, na minha família, perdemos algumas pessoas mais distantes, e naquele círculo mais fechado, graças a Deus, tá todo mundo por aqui ainda. Mas eu me solidarizo muito por quem perdeu, né, os seus familiares e amigos, e é bem difícil esse momento. Então, até mesmo fazendo uma relação com os 30, é difícil você querer celebrar o seu dia, porque você percebe que tem tanta gente ali passando por uma situação triste. Como você
Lida, eu até uma pergunta, né? Como a gente pode lidar com o fato com essa dualidade de querer celebrar, marcar aquele momento especial na sua vida e ao mesmo tempo enxergar que tantas pessoas e até próximas estão vivendo uma realidade totalmente oposta em termos de sentimento mesmo. Nossa, eu comentei exatamente isso com a Letícia. Já faz alguns dias, na verdade, mas a gente estava comentando sobre aniversário, sobre comemorar, de querer celebrar, né, esse momento que é importante pra gente. E a gente estava sentindo uma certa vergonha até, quando a gente estava com, eu gostaria de comemorar assim, mas não dá, né? Como que eu posso celebrar, como que eu posso viver esse momento, de certo modo, feliz, considerando todo esse caos que está vivendo, né? Então, além de toda essa crise que é interna em relação aos 30, a gente tem um fator externo, que é a pandemia, que, claro, não está afetando a gente, ainda bem, diretamente. A gente, até onde eu sei, né? A família da Marília, a minha família, a família da Paula, que é a minha também. Mas ao nosso redor tem muita gente vivendo isso, né? Muitas pessoas. Muitas. Então, realmente tem esse conflito de sentimentos. Eu quero comemorar, mas ao mesmo tempo eu não tenho nem vontade de comemorar, né? Eu tô feliz, mas ao mesmo tempo eu não tô. Eu Exatamente. queria que fosse uma coisa totalmente diferente, né? Sim. Quando a gente fala e agora, o que eu faço, né? Se eu fico feliz porque eu vou fazer aniversário, se eu fico triste por todas as pessoas que estão passando. Eu digo assim, que todo mundo passa por inúmeras coisas na vida. E por que eu vou deixar de comemorar a minha vida por conta de uma outra questão? Mas, ao mesmo tempo, se a gente sente compaixão, a gente está olhando o outro, se colocando no lugar do outro como essência. Então a gente não vai deixar de comemorar a nossa vida, porque nós também somos essência, nós merecemos viver, né, celebrar esse momento, essa conquista, mas também colocar no lugar do outro, perceber que nós somos de fato um só. Então ter essa compaixão de honrar, de agradecer, mas também se colocar no lugar do outro. Então, é errado celebrar nosso aniversário? Não. Assim como também não é errado eu rezar para as pessoas que estão partindo. Sim. Assim como não é errado eu passar um álcool gel toda vez que eu pegar alguma coisa que não seja para Pelo contrário, né? É certo. Faça. Exatamente. Então, assim, os fatores externos, eles podem sim atrapalhar algumas questões da nossa vida, mas eles não são a nossa vida. Sim. É frio pensar nisso? Pode até parecer um pouquinho, eu até peço desculpa se alguém não gostou, mas é humano. Porque ter compaixão é isso, é olhar para o outro como essência e perceber que todos nós somos um, mas ter a nossa individualidade, falar, nós merecemos comemorar, celebrar e passar por tudo isso, que só a gente sabe o que a gente sente. Sim. A minha prima aqui, querida Jéssica, obrigada por estar na live, acabou de comentar aqui, só para contextualizar, ela é médica pediatra e ela e o marido dela, né, são os dois médicos, eles também estão vivendo essa fase da pandemia de uma forma muito mais direta que todos nós, né? Ali na linha de frente, vendo o que acontece. Então, acho que eles são as melhores pessoas aí para dizer alguma coisa pra gente. E aí ela comenta: acho que como nunca antes, comemorar 30 anos ou qualquer aniversário merece ser comemorado. Só por estar vivo e comemorando o aniversário é motivo de celebração. É isso, né? É isso. Sim. Sem mais. Não tem nem o que falar. Olha, com ou sem parapsicologia, sem pandemia, a parapsicologia sempre dá parabéns por todos nós, que a nossa primeira vitória foi o nosso nascimento. E ela, como médica, pediatra, né? Você falou? Isso. Sabe o quão é de esforço um bebê sair do ventre materno. E todas as mães também sabem do que é isso, né? Seja por cesárea, seja por parto normal, é uma vitória muito grande. E a gente tem que se conscientizar que a nossa primeira vitória é ter nascido, é estar aqui nesse mundo.
Então, É não só verdade. perceber isso, como honrar isso e comemorar, celebrar. É claro, no contexto atual a gente pensa em tudo isso, mas principalmente no dia de hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, celebrar mais um ano de vida é extremamente importante. Sim, concordo plenamente. A Lari, Dani você fez. Eu ia falar, pode falar, Mar. Pode ler, Lari. A gente tem um comentário aqui da Dani. A Dani é nossa amiga do Mackenzie. Os 30 anos não dá ansiedade para vocês do tempo que o tempo já foi, ainda mais considerando o cenário de prisão domiciliar? Sensação de que o tempo já foi. Vocês têm essa sensação? Olha, eu sou assim, eu vivo muito cada fase, né? Então, eu sei do tempo bom que ela tá falando, eu sei porque eu vivi com ela também. Então, aquilo que a gente viveu durante a faculdade, os anos depois da faculdade, até chegar nessa pandemia, foi muito maravilhoso. Muito mesmo. Em todos os sentidos. Claro, tiveram as partes ruins, né, e tal, mas era um tempo muito bom. Era um tempo de liberdade e a gente nem sabia que era uma escolha diária ser livre. Agora a gente tem que respeitar um pouco as normas de restrição e tal, então essa liberdade é tolhida, claro que por um bem maior. Então, eu não vejo como prisão domiciliar, tá? Para mim respeito aí pelo todo, que não é agradável, né? Não é agradável, nem um pouco. Mas tudo bem, a gente respeita, faz parte. Agora, eu não tenho ansiedade de que o tempo bom já foi. O que eu tenho um pouco de ansiedade é, cadê o tempo bom que virá? Porque por enquanto minha vida tá parada, né? Então eu quero repetir com outras emoções, com outras aventuras, que é o objetivo, inclusive, do nosso projeto. Viver coisas novas e tornar, adquirir novas memórias, né? Que as memórias não sejam do tempo bom que foi ele atrás, mas do que vem. Esse anseio eu tenho. Do futuro eu tenho mesmo. Quero que aconteça e logo, mas entendo e respeito o momento que a gente está vivendo, né? Tem que deixar bem claro aqui. Legal. A gente tem mais um comentário da Iva. Amanhã comemoramos os 91 anos da minha mãe. Tem que comemorar Parabéns! muito mesmo. Parabéns. Ai, A dona Iva é a mãe de uma amiga minha, é uma pessoa muito querida. Ela tá lá em Pernambuco, você tá em Pernambuco ainda, né? Eu acho que lá tá bem complicada também a situação. Então, toda celebração é motivo, né, de comemoração. Sim. E 91 anos é muito tempo e tem que ser comemorado, Sim, com né? A certeza. minha tia-avó fez quantos anos? 91 também. Também. Avó. Então, Até eu chamo a avó de vó. Ela tem muitos eu chamo netos. de tia, né? Eu chamo de vó. Eu chamo de tia, porque não tem jeito. A gente cresceu assim, não tem Sim. como. Mas a minha avó fez 78, vai fazer 79. E já tomou a segunda dose da vacina. Acredito que a tia-avó também, né? Já tomou. E aí, Que bom. nossa, é aquele acalento no coração. A minha avó vai fazer 90 esse ano também. E tá aí, firme e forte ainda, né? Como a gente gosta. Se a gente pudesse, colocava numa caixinha e vivia pra sempre, né? Mas a vida é um ciclo e faz parte. Mas que dá vontade, Sim. dá. Nem fale. Eu acho que a Lari travou. Acho que sim. Peraí. Pode entrar ao vivo. Ela mandou outra solicitação. Eu achei que ia acontecer comigo, mas por enquanto estou ilesa. Não, por enquanto não. Vai estar ilesa até terminar. Deu certo? Voltou! Deu. Ai, que bom. Eu já não sou muito boa com tecnologias. É que sobe os comentários, aí eu me atrapalho. Enfim. Não, mas deu tudo certo. Fique tranquila. Falando, né, dessa questão polêmica de pandemia e tudo mais.
a gente tem que tomar muito cuidado com várias coisas, né? A crise existencial, o excesso de empatia no mau sentido, na questão de se colocar muito no lugar do outro e esquecer de nós. Sim. Quando a gente fala de empatia, é colocar-se no lugar do outro. Mas até que ponto isso está sendo positivo para a gente, principalmente no momento onde todas as nossas emoções estão à flor da pele. Sim. Então, também pensar em nós é extremamente importante. Alguém quer fazer alguma... Lari, eu tô vendo você escrever bastante, mas não falar. É porque a gente fala muito. Não, eu tô fazendo só algumas anotações aqui para começar o meu processo de autoconhecimento. Ai, que lindo. A Paula já percebeu que eu falo muito, né? Você reparou. Eu falo Olha, mesmo. eu adoro isso. Eu Eu quero ser falo sua amiga demais. também. Ai, pode ser, não tem problema. Eu só tô aqui, ó. Coração gigante, sabe? Coração de mãe, cabe sempre mais um. É assim. Sim. Quero ser amiga de vocês. Bom, então Já, vamos já só somos, já recapitular tudo somos, que a Paula. gente falou. Não entendi, Lari? Vamos recapitular o que a gente falou um pouquinho, um resumão? Vamos. Sim. Quer fazer E se alguém um tiver resumão? alguma pergunta, se alguém quiser fazer mais algum comentário, podem ir deixando aí que a gente já lê. E Lari pode começar. Quer que eu comece? Tá bom. A gente falou um pouco. Ih, travou. Ai, Lari. Travou mesmo. Peraí. Pelo menos ela tá sorrindo. Travou na fotinho sorrindo aqui. Eu vou remover ela para convidá-la novamente. Porque assim, de repente, ela nem percebe que travou. Ah, mas ela saiu daqui mesmo. Deixa eu ver. Que estranho. Pessoal, vocês estão gostando da live? Vamos conversando enquanto isso vai retornando, a Larissa vai voltando. Eu acho que você tinha falado, né, Paula, antes, né? Ah, tá. Aqui, ó, acabou a bateria do celular dela. Ai, meu Deus. Mas ela vai conseguir. Será que Vai, a gente espera ela chegar, não tem tá? problema. Eu lembro que a gente, um pouco antes de começar a live, né? A gente tava conversando no WhatsApp, nós duas, nós três. E aí você perguntou daquela parte da lista, né? De expectativas para os 30 anos, né? Sim. Eu tava fazendo a minha, aí ela encheu de números, juro, foi até o 20. Sabe quando você coloca tudo? Ah, quero mergulhar à noite, quero pular de asa delta, quero tudo, 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 tudo. Aí eu peguei e falei assim, quer saber? Rasguei e falei assim, ai, 30, vem do jeito que tem que vir, chega. Não vou mais criar expectativa com você, porque não dá. Não dá, já basta tudo que a gente tá vivendo, né? Então, sem expectativa, zero mesmo. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que traçar planos, mas não esperar condicionar sua vida a esperar alguma coisa do universo, né? Porque depende de você. Então, recado da Larissa. Ela pediu desculpas porque o celular descarregou sem bateria. Ai, Deus. Peraí. Você vai perguntar se ela vai entrar de novo? Se ela poderia entrar no seu Instagram, pelo seu Instagram, Vitor. O que você acha? Só para Sim, terminar. Vicky, Você poderia deixar? Vamos comentar aqui. Fazer 30 é muito bom. 40, então, melhor ainda. Eu Que sinto um bom, cheiro de fico feliz. experiência própria, viu? Ela é minha cunhada. Ela é sua cunhada? Cristina, que bom que você tá aqui. Você sabe, Marília, que eu nunca fiz lista de, meu Deus, né, 30 anos. Eu só vi aqui, meninas podem encerrar. Vamos só responder essa última pergunta, então, e a gente encerra? Tá. Pode ler, Paula. Não, só para concluir, Uhum. eu contei para a Lari no dia que a gente estava conversando, não sei se ela está assistindo a gente, mas Acho ela que está. tá.
a gente estava conversando, e quando eu entrei na parapsicologia, em 2014, eu fiz um exercício de visualização que uma professora minha tinha passado, uma professora que me acompanha até hoje e tudo mais, era uma maravilha. E é um exercício que eu faço também para quem chega para mim, para os meus clientes e tudo mais, e sobre objetivos. Eu tinha 24 anos e dentro dessa visualização, desse exercício de visualização, eu fiz uma visualização do que eu gostaria de concluir nos próximos 5 anos da minha vida. Então, seria até os meus 29. Sim. E analisando tudo que aconteceu, naquele exercício de visualização, eu concluí tudo que eu queria. Tudo que eu Ai, que tinha de lindo! projeto. Nossa, E assim, que foram acalento. 5 ou 6 objetivos que eu tinha colocado. Que era ter minha casa, que era ter meu carro, que era ter, né, independência financeira, decidir as minhas coisas, porque eu era muito insegura. Eu era assim, Paula e insegurança estava ali, ó, andando do lado de fora. Não parece, Paula. Não, né? Uh-uh. Mas sim, ó, eu acho que deu. Aê, Voltou! Consegui voltar. Deu que certo. bom! Eu estava contando para Marília sobre aquele meu exercício de objetivos que eu fiz logo que eu entrei na parapsicologia, lembra? Eu ouvi, Então, tava pelo celular do Vitor. sim, Consegui. porque, sabe, de repente, né, dava até para entrar por ali, a gente fazer um bem bolado para finalizar, mas não tinha como deixar você de fora. Sim, não mesmo. Obrigada. Mas as coisas vão acontecendo, as coisas vão fluindo, né? Então, assim, independente se você fez lista, se você mentalizou, você sabe onde você quer chegar, se você quer chegar num caminho onde você contribui com a vida das pessoas, porque ser advogado também é contribuir com a vida das pessoas, também é contribuir com a harmonia, porque ela tendo autonomia e seus direitos garantidos, você também está trabalhando para a melhora da sociedade, né? Então, é ver o cerne do que a gente realmente quer. Independente se tem lista, se não tem lista, se tem objetivo, se não tem, é saber o que a gente quer e deixar o subconsciente agir. Sim, Deixar é a verdade. vida fluir e agir, né? Senão não adianta nada. Você, eu mentalizei, mas eu não corri atrás. Não adianta nada. Não Mas eu não mesmo. corri atrás pensando no exercício que eu fiz. Eu corri atrás porque era o que tinha para hoje e eu fui indo. E aí foi dando certo. E hoje, parando para analisar, né? Eu concluí tudo que eu tinha Nossa, desejado. deve dar uma satisfação enorme isso, né? Que gostoso. E a gente vê o nosso potencial da mente, né? Tudo Sim. que a gente consegue alcançar pelo poder do pensamento. E isso é lindo. E, Lari, você quer, por favor, concluir sua fala? Não, eu tava recapitulando um pouquinho do que a gente falou, né? Mas a essência, na verdade, de toda a nossa conversa é que a crise dos 30 anos, crise da idade, na verdade, ela existe. Ela não é uma invenção, na verdade, mas ela está muito respaldada em coisas que a gente criou na nossa mente, né? Em idealizações e frustrações. São coisas que não se realizaram. E também por cobranças, né? Cobranças externas que a gente precisa realmente olhar com um certo cuidado, né? Não levar aquilo como verdade, porque cada um tem a sua trajetória e seu caminho, né? Exatamente. E o mais importante, utilizar o autoconhecimento, né? Usufruir, na verdade, do autoconhecimento para passar por isso, por essa crise de idade e todas as outras crises que também acontecem com a gente, existenciais, crise de... tudo que pode existir, principalmente nesse momento que é tão atípico que a gente está vivendo, né? Esse conflito de emoções que a gente vive. Não, é isso mesmo. E a sua fala complementa a da Paula quando diz que o pensamento é tudo, né? Porque a crise, ela vem. Os conflitos, eles vêm, os obstáculos vêm. Como nós lidamos com eles é que vão trazer o sentimento de sofrimento ou de conquista, vitória, por estar passando por aquilo. Então, é muito da sua escolha, o seu pensamento. Então, quando vem aquele pensamento negativo, escolha afastá-lo, né? Jogue ele para o lado, pense em outra coisa, pense por outro lado. É um exercício que
nós podemos fazer para tentar lidar melhor com as situações. Pelo menos é esse princípio que eu levo à minha vida. Tento levar a minha vida dessa maneira. Sempre tirando o pensamento negativo para substituí-lo por um positivo. Porque senão é bem difícil lidar mesmo, né? Com as nossos próprios sentimentos. Sim. E autossabotagem. Isso é importante. Sim, autossabotagem, procrastinação, né? E vários outros sentimentos aí que a gente precisa dar luz para resolver. A Jéssica, é sua prima, né? Colocou aquela hora. É interessante como a idade pega nas mulheres, né? Será que os homens também têm crise dos 30? Eu tô entrando na crise dos 35 e ainda sem filhos. Com certeza, os seus homens também têm a crise dos 30, dos 40, dos 50. Porque é uma questão de amadurecimento. Quando a gente entra nos 30 anos, é como se a gente tivesse a obrigação e responsabilidade de ser maduro. Mais do que a gente já é, ou criar uma maturidade que a gente ainda não tem. Verdade. Eu não posso ficar jogando, também não posso ficar não sei o quê, porque eu já tenho 30 anos. E a questão da cobrança dos filhos, ela existe, mas também depende muito de como você lida com isso. Né? Ter 35 e não ter filhos pode ser uma opção, pode ser uma questão de programação mental, pode ser uma questão de alguma programação que a gente pode investigar e fazer com que esse filho venha. Né? Porque às vezes o nosso subconsciente nos protege de alguma coisa que acredita ser perigoso para a gente. Né? Então, se é vontade da mulher ter filhos e não está conseguindo, a gente também pode dar luz para isso e resolver harmonizar. Porque a mulher tem que estar a mulher, o homem, o ser humano no geral, tem que estar em harmonia consigo. A Aldete? É minha mãe. É isso? Sua mãe? Ai, oi. Mãe, olha o comentário dela. Minha mãe é uma fofa. Posso ler? Pode. Eu comecei a ler e sumiu pra mim. Ah. Não, mas dá uma clicadinha na tela. Que às vezes quando eu caí, eu perdi. Tô ansiosa pra ouvir. 56 também. Ver a filha linda e a sobrinha se desenvolverem tão bem. Caiu a ficha de quanto amadureceram. Estou amando. Ai, que linda. Obrigada. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Mesmo é muito lindo, né? Porque hoje a gente estava conversando e a Maria estava super assim, ai meu Deus, será que a gente dá conta? Porque a gente nunca fez live. A prima também, ai eu nunca fiz live, será que dá certo? E faz 1h15 que a gente está aqui batendo papo. Sério? Tá tão Nossa, gostoso. nem percebi, gente. Passa muito rápido. Uhum. E com um assunto super relevante e com certeza fez cair a ficha de inúmeras pessoas que estão aqui, né? Sim. E das nossas próprias fichas também, né? Porque muita coisa que a gente foi falando, a gente foi se ouvindo e falou assim, meu Deus do céu, é isso. Né? Exatamente. E isso também faz parte do nosso autoconhecimento. Então, muito obrigada, meninas, por estarem aqui. Se vocês quiserem concluir algo, falar alguma coisa, a gente ir encerrando, deixar, né, todo mundo Não, e contente com tudo isso. Paula, eu queria agradecer você e a Lari por terem tido essa ideia da live, foi muito legal. É muito especial para mim também, porque eu tô ali no pezinho dos 30, né? Então, é uma forma até de comemorar um pouco nessa pandemia, né? Uma coisa que tem que ser distante, mas é relevante. Então, foi muito importante para mim. Muito obrigada pelo convite. Foi o nossa quarta programação do nosso projeto. Então, está sendo o mais importante ainda, porque tem esse fato relevante. E eu só queria, assim, finalizar agradecendo todo mundo que participou, que fez os comentários, que entrou, que saiu, mas veio, tá? Não tem problema. E dizer que, no fim de tudo, o que é a crise dos 30? É você com você mesmo. E é dos 30, dos 50, dos 10, dos 100, pode ser, né? A gente não sabe o que nossas avózinhas estão pensando ali, se elas estão em crise ou não. Então, a nossa dica, que eu acho que a Lari vai complementar, é pensamento positivo, autoconhecimento
e levar a vida com mais leveza, né? Confiando em você, fazendo aquilo que você gosta, buscando as suas afinidades e não aquilo que você acha que é um problema, um defeito em você. Procura olhar os seus pontos fortes e segue com leveza e harmonia que as coisas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer. Esse é meu recado final. Muito obrigada, gente. Que bonitinha. Fico até meio receosa de falar agora, depois dos comentários de vocês. Mas eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, né? Que pelo menos passou por aqui. Quero agradecer imensamente a minha prima, Paula. Obrigada por ter topado esse desafio, que acaba sendo, pode não ser um desafio tão grande para você, porque você tem uma grande familiaridade com fazer live, mas obrigada por ter topado, né, por ceder esse espaço aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso. E para Marília também, a primeira live dela, que como todo mundo percebeu, fala super bem, que deu super certo, né? O tema, eu acho que é muito importante, eu acho que a gente vai acabar voltando no assunto, né? Nem que seja só a gente, mas foi algo que surgiu muito no nosso grupo lá das meninas do Mackenzie, porque é algo que está sempre vindo, né? Então, como a gente está bem próxima dos 30, sempre tem alguém fazendo aniversário, então vira e mexe, a gente acaba tocando nesse ponto. Ainda Sim. que indiretamente, falar, você pensa em ter filhos, como é que tá no trabalho, já atingiu o que você queria. Então, é algo que está realmente no nosso dia a dia. E é bom poder compartilhar com as outras pessoas, e mais importante do que compartilhar, contar com a sabedoria de uma profissional, Sim. né? Que é a Paula, para contribuir aqui com a gente. Então, estou muito feliz. Olha, eu agradeço de coração e eu falo que é muito estranho ter essa questão do profissional e terapeuta lá, sabe? Tipo, ai meu Deus, muito obrigada, Paula, profissional. Porque eu vejo assim como família e a gente tá aqui, ó, tudo igual, sabe? O nosso nível de conhecimento é diferente de alguns ramos, mas tá tudo certo. E é muito, muito estranho, sabe? Ser colocado nesse lugar. Mas eu honro e agradeço isso. Prima, foi essencial aquela nossa conversa, que tiveram vários insights, inclusive a gente gerou esse nosso filho juntas, que é a nossa live. Marília, agradeço muito por você ter participado com a gente, por esse projeto ter tomado forma e a gente chega até aqui, né? Não esquecendo que o autoconhecimento ele é extremamente importante. Quando a autocobrança vier, lembrar de olhar os nossos pontos fortes e honrar as nossas qualidades. Uhum. Né? O autoconhecimento é um processo extremamente importante, seja com terapia, seja sem terapia. A terapia ela só vai contribuir para conduzir o autoconhecimento de uma forma linear, que faça com que você se resolva um pouco mais rápido do que se você fizer isso sozinha. Mas o processo do autoconhecimento ele pode fazer, né, solitário, né, com outras pessoas, mas também com um profissional. E está na sua decisão. E isso é maravilhoso. Falar da crise dos 30 é falar sobre crise de ansiedade, é falar sobre crise de pânico, é falar sobre depressão, é falar sobre crise existencial e é falar sobre a vida, né? Sobre como nós estamos condicionados a viver por tópicos no nosso dia a dia. Sim. Né? Porque depois dos 30 vem os 35. Depois dos 35 vem os 40. Depois dos 40... Então, assim, são vários tópicos que vão passando na nossa vida que a gente tem que alcançar. Então, tirar essa autocobrança e se libertar desses padrões mentais são extremamente importantes para a gente olhar para a nossa vida e ver o quanto que a gente é vitorioso. Agradeço a todo mundo que participou da live. Diego, eu sei que você chegou no final. E vai ficar sim gravado. A única diferença é que eu não vou conseguir deixar nos stories, porque já passou de 1 hora, então não cabe. Então vai ter que vir na link da minha bio, né, do meu perfil, para poder assistir a live completa. Pretendo passar para o YouTube também. Eu vou tentar e depois eu passo o link para vocês, meninas, para a gente ir terminando essas informações. Claro. E muito obrigada, prima, muito obrigada, amiga, muito obrigada a todos que participaram. E, nossa, eu não tenho nem palavras, assim.
Lari, quando você diz da experiência de fazer live, eu posso dizer para você que toda live que eu faço é um frio na barriga imenso, como se fosse a primeira. Porque, para quem não conhece como a minha mente funciona, eu trabalho com roteiro mental. E às vezes o roteiro mental, ele me dá uns labirintos até chegar no outro ponto. Mas eu sempre sei que dá tudo certo, né? A gente confia muito na nossa mente e assim a gente vai. Mas foi muito gostoso estar aqui com vocês. Foi muito gostoso compartilhar isso com vocês. E foi assim incrível. Muito obrigada mesmo. Lembrando que amanhã eu vou falar sobre a parapsicologia, como é o meu trabalho como parapsicóloga. Então, se alguém aqui ainda não me segue, quiser me seguir, fiquem à vontade, assim como vocês quiserem seguir. Também o projeto das meninas e o trabalho das meninas também estou deixando à vontade, se né, concordo, acredito que vocês também concordem com isso. Quem quiser viver novas experiências com a gente, vamos para lá. Segue a gente Sim. lá. E amanhã eu vou fazer o meu frio na barriga maior, que é a live sozinha. Então, por favor, meninas, compareçam e me façam perguntas Com para eu certeza. não me sentir falando ao Léo. Então, sejam todos bem-vindos no meu perfil, bem-vindos no perfil das meninas. Fiquem à vontade, gratidão por esse encontro e a gente vai se falando. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada, gente. Um beijo. Um Boa noite beijão para para vocês. vocês. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.